Oi, pessoal, meu nome é Roberto, eu sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, no Instagram e no YouTube. Continuando a série sobre as origens da arte africana, segundo estudiosos, o continente atravessou um processo de umidificação do clima entre 5.500 e 2.500 antes de nossa era. O deserto do Saara e as savanas secas eram então pradarias bem regadas. Essa região do norte até o centro foi um dos berços da arte africana. A arte pré-histórica do Saara se desenvolveu muito nesse período. Mas o clima teria mudado de novo há cerca de 4.000 anos atrás, produzindo uma desertificação que se intensificou aos poucos, forçando os povos que ocupavam essa área a se dispersar, levando com eles suas tradições e culturas. Os que se dirigiram para áreas menos inóspitas no norte se mesclaram a povos locais, formando a cultura berbere. Outros ocuparam a área ao redor do Nilo e formaram o povo líbio, que contribuiu para o desenvolvimento do Egito. Outros lentamente emigraram em direção ao sul. Foi a aridização do Saara que provavelmente resultou na dispersão dos povos de língua bantu, uma subdivisão das línguas nígero-congolesas, em direção ao sul do continente, para as selvas da África Central. Alguns autores postulam a origem inicial dos bantus no sudoeste da Nigéria, tendo ocorrido sua primeira emigração para a área que hoje é chamada Zâmbia. Novas técnicas agrícolas teriam possibilitado uma expansão posterior desde Zâmbia. Há autores que localizam a origem dos bantus na área entre o Chad e o Camarões. Os processos de expansão acabariam fazendo os bantus substituírem ou absorverem as tribos de caçadores nômades e horticultores que falavam os chamados idiomas Khoisan, os grupos Khoi e San, que predominavam no sul. No começo de nossa era, houve a rápida expansão dos povos bantus da Idade do Ferro, desde a selva no sul da África Central para a região dos Grandes Lagos, o que resultou no desenvolvimento de economias agrícolas e pastorícias, nas quais os instrumentos de ferro possuíam grande importância. Na foto, vemos uma representação em ferro do deus da guerra proveniente do reino do Daomé, no atual Benin. Subsequentemente, os povos de idioma bantu e suas culturas se tornaram dominantes na África subsaariana. O comércio com a Europa foi estimulante para a economia da África Ocidental, enriquecendo os reinos da região. E ele também foi estimulante para a Europa, já que, antes da colonização da América, a Europa Ocidental era a maior fonte de ouro, a África Ocidental era a maior fonte de ouro para a Europa. O comércio através do Saara, do Sudão Ocidental, e o comércio no Oceano Índico da África Oriental tiveram o mesmo efeito através dos séculos. Mas se o comércio europeu resultou em prosperidade, também teve o efeito indesejável do escravismo. O transplante inédito de enormes populações para o continente americano teria efeitos desagregadores para as sociedades africanas, prenunciando a decadência resultante do avanço europeu sobre o continente no século XIX. Um exemplo desses efeitos é a carta do rei Nzinga Mbemba do Congo ao rei de Portugal em 1526, na qual ele se queixa da corrupção dos mercadores portugueses, os quais até mesmo raptaram congoleses para vendê-los, gradualmente despovoando o Congo. Em 1680, o historiador português Cadornega afirmou que chegava a 1 milhão o número de congoleses que haviam sido raptados e vendidos como escravizados
apenas no oeste do Congo e norte de Angola. A escravidão que já existia no continente africano contribuiu para prover aos mercadores de escravos europeus um número enorme de mão de obra. Contudo, é importante notar as diferenças entre a escravidão europeia e a africana. Na África, geralmente os escravos não eram apenas objetos, pois não havia uma tão rígida divisão entre escravos e livres. Antes, cada africano era considerado trabalhador de um grupo doméstico ao qual estava ligado por um vínculo de parentesco ou tribal. A diferença era que o status do escravo era inferior por ele não ter esse parentesco de nascença, por ele ter sido trazido de um outro grupo tribal. Mas o que tornou o escravismo europeu letal para o continente foi o fato dele avançar muito além das necessidades domésticas africanas ou europeias, tornando-se um elemento vital da economia no velho mundo europeu. A tecnologia dos europeus permitiu a inédita transferência de milhões de africanos através do oceano para a América em 3 séculos. Um grande problema no estudo das fontes da arte africana, além desse desastre histórico-social, está também relacionado à ausência de documentação escrita na maior parte do continente, ademais da ausência de obras de arte dos séculos passados. Isso se dá por vários fatores. Além da colonização, muitas criações artísticas africanas foram feitas em madeira. E a madeira rapidamente se deteriora no clima da África. Muitas criações anteriores ao período da colonização europeia desapareceram também. Por essa razão, os estudiosos são forçados a se basear em obras mais recentes e em conceitos artísticos de povos africanos contemporâneos. Por outro lado, outra opção na falta de registros históricos escritos passa a ser a de apenas descrever os estilos das obras que sobreviveram no passado, na impossibilidade de relacionar essas obras a fatos históricos e sociais. Sem dúvida, é impossível abranger milhares de anos de arte sem supersimplificar e, consequentemente, até certo ponto, distorcer. Mas o que é a história da arte, senão o registro de uns poucos vestígios que sobraram no grande naufrágio do tempo? O que sabemos realmente do passado artístico mundial é apenas a ponta de um iceberg. A parte 3 dessa série analisa a arte do Saara, berço da arte africana. Bem, eu espero que tenham gostado. Informações sobre os livros de arte que eu publiquei está na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima.